vídeo de hoje eu vou falar para você as 7 matérias que você precisa saber para ser auditor fiscal. Se você estuda há 2 anos, está começando agora, são matérias principais para você estudar para a área fiscal. Então fique até o final do vídeo se você não quer deixar passar nada, porque eu vou explicar um pouco de cada matéria. Beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, ative as notificações e vamos embora para poder passar para vocês aí o que é importante para ser aprovado na área fiscal. Beleza? Então a primeira matéria que eu falo com vocês é direito tributário. Gente, essa matéria é a primeira que você tem que incluir para você que quer ser auditor fiscal. É a matéria que normalmente ela tem mais peso no concurso. Se ela não vem com peso maior na prova, ela vem com mais questões e é 100% de certeza. Eu não gosto nem de estar falando sempre, mas essa matéria sempre vai ser cobrada num concurso, seja municipal, seja estadual, seja federal, que seja o concurso da área fiscal. Então, para isso, você precisa saber de cabo a rabo o Código Tributário Nacional. Então, os artigos iniciais, o que falam lá de exigibilidade do crédito tributário, sujeição ativa ou passiva. Então, você precisa saber todos os detalhes do Código Tributário. É uma lei que você vai ler do início ao fim, do primeiro dia que você começou a estudar até o último dia lá que sai seu nome no Diário Oficial. Você vai estudar direito tributário, vai ler o Código Tributário. E uma coisa que as bancas têm cobrado muito também ultimamente é jurisprudência. Então, nos PDFs, os professores costumam destacar as jurisprudências que são mais cobradas. Você precisa ficar atento, precisa estar só atualizando. Não precisa ficar igual um louco abrindo o site do STF, STJ, lendo todo dia notícia, porque você vai estar perdendo tempo de estudo, mas mantém, por isso que a gente recomenda sempre estar com o curso atualizado, porque conforme os professores vão atualizando o curso, eles vão jogando as jurisprudências que são mais cobradas. Beleza? Vamos passar para a próxima matéria, contabilidade, o bicho papão de muitas pessoas, inclusive a minha, e acredito que seja de todo mundo, porque é uma matéria muito técnica, porque não é uma matéria que normalmente a gente não trabalha no dia a dia. Você não fica vendo o que é uma despesa, receita, ativo, passivo, estudando contabilidade no dia a dia. Não estuda no colégio e nem lidar no dia a dia com essa matéria. Então é uma matéria muito técnica. É uma matéria que eu recomendo também já iniciar desde o primeiro dia que você está estudando até o final. E aí praticamente é uma matéria que nunca vai sair do ciclo. Por que, Daniel, que você está falando isso? Porque é uma matéria muito técnica, são muitos detalhes e você precisa entender como que a banca cobra. Faz umas questões da banca, verifica no PDF, porque algumas bancas, por exemplo, a FCC, quando cobra contabilidade, ela gosta muito de conta. Por exemplo, o CESP, Sebrasp, ele cobra bastante uma parte teórica. Então você precisa estar atento a esses detalhes. É uma matéria cheia de detalhes. Você precisa estar sempre estudando, sempre na revisão e quase nunca ela vai sair aí do seu ciclo de estudos. Beleza? A próxima matéria aí também, auditoria. Então, para o cargo de auditor, também é cobrado auditoria. Eu acho a auditoria uma matéria assim, bem mais simples de aprender do que contabilidade, do que às vezes direito tributário, o camarada vai estudar ICMS. Então aproveitem essa matéria porque ela é sempre cobrada para o auditor fiscal, ela vem com peso maior do que as outras, consideradas as matérias básicas. Então aproveitem para ir bem nessa matéria e tirar uma nota elevada e subir o seu grau. Como eu falei, o peso ele pode distribuir de duas formas, ou com peso diretamente ali, com acertando uma questão fazendo 2 pontos, ou tendo mais questões. Normalmente a auditoria é uma matéria que tem um peso maior na prova de auditor, beleza? Prosseguindo aí para a quarta matéria, legislação tributária. Então também é importantíssimo legislação tributária.
sempre vai cair, seja fisco federal, seja estadual, seja fisco municipal. E para isso existem lá as diferenças, né? Então, numa prova de fisco federal, será cobrado mais o quê? Mais legislação tributária federal, que é imposto de renda, né, contribuições sociais. Então você precisa ter atenção para qual esfera você vai estar fazendo a sua prova. Se for um fisco estadual, então vai estar caindo ICMS, vai estar caindo ITCMD, vai estar caindo IPVA. Pode ter certeza uma proporção muito maior do que os outros tributos, os outros impostos. Então foquem aí na esfera que você vai fazer. E no municipal, claro, vai cair IPTU, ISS e ITBI. Então, direcione os seus estudos dependendo da esfera que você vai fazer. Você precisa estar mestre nessas matérias, nessa parte, quando você for fazer. Por isso, saiba a esfera que você for fazer. Eu falo isso porque as legislações tributárias estaduais, por exemplo, elas são muito parecidas. Então, muda alguns detalhes ali de ocorrência do fato gerador, momento, às vezes até muda o cálculo, por exemplo, de ICMS, como é calculado de um estado para o outro, mas a base é a mesma. Normalmente, vamos colocar aí os convênios do ICMS, que são concedidos para todos os estados e normalmente são cobrados nos concursos. Ele é válido para todos os entes federativos, para todos os estados, então eles são iguais, principalmente ali o cerne do convênio. Então estuda para aquela área que você vai fazer, seja estadual, federal ou estadual, beleza? E é a atividade fim do auditor, por isso que você precisa saber. E eu não tenho dúvida nenhuma que se tiver uma prova discursiva, o que vai cair nessa prova discursiva é a legislação tributária do estado, do município ou federal na sua prova. Pode cair uma outra questão com uma outra matéria, mas a legislação tributária federal, estadual ou municipal, com certeza vai cair no seu concurso, beleza? Se for uma prova discursiva. Então fique atento nisso. E o principal método de estudar isso é o quê? É a leitura da lei seca, porque é aí que você vai pegar os detalhes. Claro que você vai ler o PDF do professor, talvez assistir a videoaula se for necessário, para você estudar, para você entender o conteúdo, mas o principal é a lei seca. Por que eu estou dizendo isso para você? Gente, na legislação tributária existe o principal ali que é igual a comum, vamos colocar o ICMS. Tem a lei Candir. Ela dá as diretrizes do ICMS para todos os estados. Aí cada estado vai lá e ele implementa. Qual vai ser o momento do fato gerador? Claro, seguindo ali o que está na lei Candir. Mas às vezes ele altera, ele cobra alguma coisa que não está prevista na lei Candir. E normalmente é isso que cai nas provas. E aí como que você vai saber isso? Não é estudando ali só o principal, o basicão. Você vai ter que aprofundar e ler a lei seca. E não fique preso aos exercícios ali que o professor faz. O professor monta questões, ele coloca ali a questão, monta uma questão ali dentro da legislação, mas não quer dizer que necessariamente aquilo vai cair na sua prova. Então você precisa estar lendo, separa lá os artigos que vão cair, se não for cair tudo, separa os capítulos e leia aquilo exaustivamente do edital até o dia da prova, beleza? Então isso aí é primordial para você estudar, hein? Direito tributário e legislação tributária, pô, carro-chefe ali, vai fazer sua aprovação sair ou não, beleza? Agora, mais aí duas matérias que eu coloquei junto, que é administrativo e constitucional. Por quê? É uma matéria que você precisa ter uma base para você. Eu falo que essas matérias você não pode perder tempo no pós-edital. É só uma revisão rápida, resolução de alguns exercícios para você jogar na cabeça novamente aquilo que você já estudou. Você não pode estar querendo estudar que eu falo é que aprender o conteúdo no pós-edital de direito constitucional administrativo, do basicão ali. Ah, vou aprender agora direito constitucional, direitos fundamentais. Não vai aprender, porque normalmente o pós-edital até o edital, até a prova,
é um período curto, você não pode aprender isso, você já tem que saber. Então são matérias básicas, também coloque no seu ciclo inicial, porque você vai utilizar até o final aí da sua vida de concurseiro, seu período de concurseiro. Então é um conteúdo que também é sempre cobrado no seu concurso. Eu vou dar um exemplo para você ficar atento. Então estude aí quando você for estudar o direito constitucional, principalmente, estude aquela parte lá do ente federativo que você vai fazer. Eu vou fazer físico municipal. Então saiba todas as atribuições ali do Poder Executivo Municipal, do concurso que você está fazendo. Eu vou fazer estadual, então saiba tudo que é responsabilidade do Estado ali no direito constitucional. Normalmente as bancas elas tendem a focar nessa parte. Além disso, qual a dica que eu vou dar? O artigo 145, que eu coloquei aí do lado, mais até o 162, que fala do Sistema Tributário Nacional, você tem que saber isso aí de cima a baixo, de trás para frente, a divisão constitucional lá dos impostos, qual a competência de cada um, o que pode ser implementado por lei complementar, o que não pode, qual a divisão lá dos impostos, né? Tanto do ICMS vai para o município, tanto não vai, tanto do IPI. Focado principalmente, tem que saber tudo isso aí, mas principalmente do ente federativo que você vai fazer o concurso, porque isso aí é uma coisa que sempre cai na prova. Como eu falei do direito constitucional, eles focam naquele ente federativo que você está fazendo. Se você está fazendo uma área fiscal, um fisco estadual, é quase certo que vai cair ali a divisão ali do ICMS, do IPVA na sua prova. A chance é bem maior de cair. Beleza? Vamos passando agora para a última matéria, português, que normalmente você já possui uma base ou não, né? Dependendo de como foi o seu ensino fundamental aí, o seu ensino médio, como que você estudou ao longo da vida. Português é uma matéria também que é cobrada em todos os concursos e não diretamente ela vem com um peso maior, mas normalmente ela vem ali com, vamos colocar 10 questões em algumas matérias que não são tão básicas, vamos colocar direito civil, direito às vezes penal, que às vezes cai em fisco, vem ali às vezes com 5 matérias, empresariais, com 5 questões. Normalmente português também tem um peso maior nesse sentido, não que ela venha na área de conhecimentos específicos, mas ela vem com 10 questões normalmente. Dificilmente você vai ver um concurso de área fiscal ali para auditor com 5 questões de português. Normalmente são 10, são 15, então é uma matéria que você tem que dar atenção. E eu fico vendo muita gente perdendo tempo estudando português. A pessoa está acertando, ela tá resolvendo as questões e ela fica querendo entender, né? Não é a hora de você ser redator, não é a hora de você querer escrever um livro, é a hora de você acertar questões. Então resolva questões, você precisa saber responder. Daniel, o que você está querendo dizer com isso? Você não precisa saber por que a vírgula está ali. Às vezes basta você saber que ela precisa estar ali, naquele lugar. Não precisa às vezes de você saber a classificação da oração, a classificação ali, se é um sujeito, se não é. Às vezes se você souber meramente que a vírgula precisa estar ali, você vai acertar. Se você souber que uma palavra ela é acentuada, sem saber o motivo, você vai acertar. Então foque em resolver questão e às vezes se você não está entendendo, decore ali como que é resolvida a questão e aproveite para estudar. Não fique perdendo tempo, não é hora de você ser um estudante, você é um concurseiro, você precisa acertar questão, você quer acertar a questão e quer passar. Você não precisa saber explicar para todo mundo qual que é o conteúdo, porquê daquilo. Beleza? Então essas foram as palavras que eu passei para você e tentei transmitir de uma forma bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até mais, galera. Valeu!